voltará. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para continuar o nosso curso de escatologia. Já estamos indo para o final, pois hoje já vamos estudar a segunda parte do capítulo 20 de Apocalipse. E o tema de hoje é sobre a batalha de Gog e Magog. Algumas vezes confusões na Bíblia sobre essa batalha de Gog e Magog, mas nós vamos mostrar as diferenças da que o profeta Ezequiel diz e que o apóstolo João aqui descreve. Então, nós vamos com bastante calma, queremos chamá-lo a estar conosco e nos acompanhar nessa aprendizado, nesse momento em que nós vamos tirar para entender o que a palavra do Senhor disse, ok? Sou o pastor Paulo Rogério da Cunha e falo diretamente de Boston. Então, venham comigo. Vou colocar meu PowerPoint aqui, só um minuto. Ok. Vamos lá, aula 47. Nós vemos que, terminado, né, o milênio, nós teremos Satanás, mais uma vez, tentando destruir a soberania de Deus e desacreditá-lo diante da humanidade que tinha vivido 1000 anos de paz. E nós vamos ler para isso Apocalipse 20, de 7 a 10. Apocalipse 20, 7 a 10 diz o seguinte: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desce fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, vamos entender isso aqui. Veja bem, nós estudamos no milênio que o milênio será um período de paz governado por Cristo, mas as coisas sobre a terra, tá, estarão acontecendo normalmente, estarão morrendo pessoas, estarão nascendo pessoas. Ok? Foi o que nós estudamos. Então, nós vamos ver que depois desses 1000 anos, nós temos uma nova população sobre a terra. Não é? Não está dado a eternidade àqueles que não têm Cristo Jesus como seu Salvador. Nós temos que prestar atenção nisso. No milênio não foi dado a eternidade, né, de estar com Cristo para sempre aos pecadores. A eles estão destinados o quê? A perdição, a eternidade no inferno, no lago de fogo. Ok? Então, é um adendo aí, é uma chamada de atenção para nós nos colocarmos, para nós nos firmarmos através daqui. Nós temos que entender isso. Nascerão pessoas e morrerão pessoas. Se você criar isso durante 1000 anos, nós vamos ver que haverá uma renovação daqueles que não foram glorificados. Ok? Talvez seja difícil você entender isso em
estar entre glorificados e não glorificados, mas eu não vou explicar, não. Eu vou deixar para você estudar, ok? Pode ser até um assunto aí para outro estudo, porque isso realmente vai envolver diversas e diversas aulas para nós chegarmos a essa questão, tá? De quem habita o milênio, tá ok? Mas hoje nós vamos nos concentrarmos nessa batalha final, a de Gog e Magog. Então, o verso 7 diz o seguinte: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, não por vontade de Satanás, mas por vontade de Deus. Porque se nós lermos, né, o início do capítulo 20 de Apocalipse até o verso 6, nós vamos ver o seguinte, que foi amarrado, ele foi amarrado. Quem quer ser amarrado? Não é? Então, ele foi preso. Havia um anjo que tinha a chave do abismo. Ele acorrentou a Satanás, que fala que ele tinha uma grande cadeia na sua mão. Então, ele acorrentou a Satanás e amarrou por 1000 anos. E, depois disso, o lançou no abismo e pôs um selo sobre ele. Nós sabemos que selo na Bíblia é algo que está determinado, está selado, está garantido, está determinado. E isso nós vemos que vem da parte de Deus. E aí nós estudamos o milênio. Agora, no final desses 1000 anos, porque o tempo também foi contado, nós vemos no verso 2 do capítulo 20, que amarrou por 1000 anos. Determinação de Deus, 1000 anos. Ok? Então, a batalha de Gog e Magog. Primeiro, é após o milênio, porque nós vemos e lemos aqui que, né? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele será solto. Não é que ele vai se libertar, não. Deus vai permitir que ele seja solto. Por quê? Porque Deus não é Deus de engano. Deus não é Deus de voltar a sua palavra atrás. Ele falou que iria amarrar Satanás por 1000 anos. E assim o fez. Agora, nesse final dos 1000 anos, né, Satanás será solto. Então, alguém tem que fazer isso. Não é obra de Satanás, não é poder de Satanás, mas sim poder e soberania de Deus. E Deus solta, seja através do anjo que o prendeu, seja através de outra forma, mas Deus o solta para mais uma vez mostrar que a sua palavra é fiel. Mesmo que haja destruição daqui para frente, mas Deus cumpre o que ele determinou. E esse aqui é mais um cumprimento. E Satanás, ele vai fazer o quê? Ele vai sair a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Isso quer dizer o seguinte, com a sua astúcia, ele conduzirá todas as nações da terra, pequenas e grandes. Ok? Nós vemos que essas nações estão vindo de um período de paz. Satanás entra para perturbá-las. E nessa perturbação em enganar as nações, quer dizer, passaram 1000 anos na presença de Jesus, na paz e tudo, mas mesmo assim, os seus corações continuaram duros. Os seus corações não tiveram arrependimento. Certo? Então, ele
invadiu o planeta Terra, enganou, né, as suas lideranças, não é? E Gog e Magog. Eu quero que você depois estude o significado de Gog e Magog. Tá? Nós vemos que Gog e Magog, nós podemos dizer, sem apontar país ou instituição ou não, mas serão esses dois nomes que conduzirão, que serão os líderes dessa batalha. Né? E nós vemos que cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então, vão para a guerra, o mundo inteiro. E aí? E subirão sobre a largura da terra. Quer dizer, subirão sobre, né, os quatro cantos, subirão sobre, né, tendo o domínio, né, tendo o domínio. E cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Então, veja bem, não tem como a população da Terra toda, mesmo sendo, né, depois de 1000 anos e tudo, estar sobre, estar todos em Israel. Né? Dentro do estado de Minas Gerais, cabem 27 estados de Israel. Então, é uma nação em que a sua largura e comprimento territorial é pequeno. Então, ali haverá a representatividade das nações da Terra. Podem ser através de instituições, pode ser através de Gog e Magog, né, que vão ser os líderes dessa batalha. Enfim, estarão ali, que não seja representante de todas as nações da Terra, mas elas estarão apoiando para que isso aconteça. E esse apoio, seja ele político, ou seja ele armamentício mesmo, seja ele com armas de guerra, não é? Eles estarão invadindo, estarão cercando, veja bem, e subirão sobre a e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Eles cercarão, não fala de ataque. Eles simplesmente cercam quem? O arraial dos santos. O arraial dos santos é Israel. É só você ver isso lá no Velho Testamento. O arraial dos santos é a nação de Israel. E a cidade amada é Jerusalém. Nós temos um salmo que, né, o salmista pede: orem pela paz em Jerusalém e haja prosperidade em ti. Então, a cidade amada é essa. O próprio Espírito Santo, né, pediu: orem pela paz em Jerusalém. Ela é a cidade amada de Deus e foi o centro do reino milenar com Cristo. Mas eles cercaram. E aí diz o seguinte: e de Deus, partiu de Deus, desceu fogo do céu e os devorou. Significa que todos aqueles que estavam cercando para atacar Israel e Jerusalém, principalmente, foi devorado pelo fogo vindo do céu, o fogo de Deus. Tá? Então, nós já falamos que são todas as nações e desceu fogo do céu. E o diabo, Satanás, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Vocês lembram lá no final da grande tribulação, onde nós estudamos que eles foram lançados?
e de dia e de noite são atormentados para todo o sempre. Aqui termina a história de Satanás querer ser igual a Deus, de Satanás querer destruir as coisas de Deus e querer ser igual a Deus. A partir deste ponto, em que nós vamos ler o resto do capítulo 20 e depois o 21, nós vamos ver que Deus expõe toda a sua soberania. Então, há o julgamento, há novos céus e nova terra, não é? E há o final do livro de Apocalipse, onde João faz uma declaração importantíssima para nós da igreja de hoje, de agora. Ok? Bom, eu disse sobre duas batalhas, Gog e Magog. A primeira batalha, não é? Apocalipse 8, né? Nós já acabamos de ler aí, Apocalipse 20, 8 e 9. Né? Nós vamos ver de Gog e Magog, e que subiram sobre a largura da terra e cercaram, né, o Arraial dos Santos, a cidade amada, e Deus desceu fogo do céu. E nós temos diferente da outra batalha que está descrita em Ezequiel 38 e 39. Não é a mesma batalha. A profecia de Ezequiel é diferente da profecia do apóstolo João. E nós vamos mostrar aqui. Nós não vamos ler Ezequiel 38 e 39, porque nós iríamos tomar muito tempo. Mas você pode acompanhar, você pode ler depois. E nós fizemos um quadro comparativo entre as diferenças de Apocalipse e de Ezequiel, tá? Para ficar bem tranquilo e explicado. Então, vamos lá. Apocalipse, tá? É no final do milênio. E a cidade envolvida é Jerusalém, a cidade amada. Né? Cercaram e estão querendo invadi-la. Ezequiel é no início da grande tribulação. Tá? Essa é uma afirmação, eu coloquei uma interrogação aí, porque haverá essa batalha. Porém, ainda há uma discussão entre aqueles que estudam escatologia se isso será no início da grande tribulação. Então, a maioria aponta para que isso vai acontecer no início da grande tribulação. Né? Haverá um intervalo de 10 dias e tal. E nós vamos ler Ezequiel 39, né? É aquilo que eu falei, eu não vou ler tudo, mas algumas partes nós vamos ler. Então, Ezequiel 39, e nós vamos ler o verso 2, o verso 4 e o verso 7. O verso Deus diz o seguinte, né? Está falando ali sobre a derrota do reino de Gog. Então, Gog é um reino, foi aquilo que eu disse. Né? E Magog é outro reino. Então, vamos lá. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti e far-te-ei subir do extremo norte e te trarei aos montes de Israel. Então, a questão de Ezequiel está ligado a Israel, ao território israelense. Olha o verso 4. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Então, aqui eles vão ser destruídos dessa forma, não vai ser por fogo. Outra questão é o verso 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome,
e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Ok? Então você vai, mas falou lá de Israel, você falou de Israel. Ok. Então veja bem. Então vamos colocar Israel e Jerusalém. Mas aqui houve um cerco, não houve uma invasão. Em Ezequiel 38 e 39, houve uma invasão ao território de Israel. Ok? E Gog foi destruído. Mas aí veio a grande tribulação, veio o milênio, se restituiu o reino de Gog e agora ele sai mais uma vez. Ok? E olha, no verso 1 de Ezequiel 39, dá uma grande indicação, porém, né, devido às diversas mudanças geográficas que houveram, né, durante esse período da história, e poderão ainda continuar mudanças, né, ele diz o seguinte: tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog. Então, é uma profecia de Ezequiel. E diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Procurem Gog, Magog, Meseque e Tubal. A Bíblia também dá um outro indicativo, que é o extremo norte. Então, procurem essas palavras que vocês vão localizar, né? Assim, mais ou menos, quem seria Gog. Mas eu lembro a você o seguinte: o que é hoje não foi há 200, 300, 400 anos atrás. A história continua o seu curso. Então, afirmar que é esta ou aquela nação, eu não afirmo, porque a história continua o seu curso e isso pode mudar. Mas, porém, é um povo que, independente da nação onde eles estarão, Deus levantou uma profecia contra eles. Então, vamos continuar. A batalha de Apocalipse e de Ezequiel. Vamos lá. Ezequiel 38 e 39, Apocalipse 28 e 9. Então, nós colocamos aqui uma interrogação que seria no início da grande tribulação. É o que a maioria dos escatologistas defendem, ok? Mas eu não tenho a verdade absoluta. Mas alguns fatos me levam a pensar também da mesma forma que muitos escatologistas. Então, vamos lá. A batalha acontece quando o nome de Deus está sendo profanado. Então, lá em Ezequiel, essa batalha está no verso 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios, quer dizer, aqueles que não pertencem a Israel, saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Então será um período em que o nome de Deus estará sendo profanado. Em Apocalipse, a batalha acontece após um período de glória milenar, onde o nome de Deus não foi profanado. Na realidade, foi depois do milênio, onde o reinado foi de Cristo, onde a paz e a segurança existia. A primeira diferença. Vamos para o outro quadro aqui. Deus chama Gog para fora. Olha Ezequiel 38. Agora nós vamos voltar um capítulo. Ezequiel 38 e verso 4. Tá? É uma profecia contra o reino de Gog. E te farei voltar. Deus falando. E porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros,
todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando toda a espada. E então Deus chama Gog para fora, Deus chama Gog para a guerra. Te colocarei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti. Em Apocalipse, quem chama Gog e Magog é Satanás. É Satanás que sai a enganar as nações e coloca esses dois reinos como centro da batalha. Então, em Ezequiel, é Deus. Em Apocalipse, é Satanás. Outra coisa, a invasão vem do norte. Não é isso? 38 e 15. Olha, Ezequiel 38 e 15. Não, desculpa, é 39. Coloquei a citação errada, desculpa. Só um minuto. Quando faz a anotação errada, aí complica o negócio, né? 38 e 15 mesmo. A invasão vem do norte. Veja bem. Portanto, profetiza, ó filho do homem, diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança, quer dizer, Israel estava em segurança, virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montado todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Então, aqui, a invasão vem do norte, não é? E vem como uma nuvem, quer dizer, vem muitos, muitos e muitos exércitos, né, para cobrir a terra de Israel. Então, quando fala cobrir a terra de Israel, quer dizer, eles vão invadir a terra de Israel. Apocalipse, eles vão cercar. E aí, descreve o restante. Então, eles vêm do norte. Aqui, a sedução é para o reino de Gog. Ok? Ele terá aliança também com muitos povos. Fala em Ezequiel 38. E essa aliança de Gog com muitos povos, eles invadirão Israel. Já em Apocalipse, são todas as nações da terra, e elas são seduzidas por Satanás. Aqui é o planeta Terra, em Apocalipse. Em Ezequiel, é Gog e povos. Ok? Não é o planeta Terra envolvido. Outra questão. O propósito é saquear Israel. Então, eles vão entrar e saquear Israel. Eles vão destruir Israel. Eles vão querer acabar com Israel. E aí é aquela questão que a gente entra, por que entender, né,
da grande tribulação? Porque é justamente isso. O anticristo, ele quer, a princípio, destruir Israel para depois acrescentar o quê? Uma paz aparente. Nós vemos hoje a colocação da ONU contra Israel, né? Se eles pudessem, eles já teriam engolido Israel já muitas e muitas vezes. Então, hoje já temos a ação satânica contra a nação de Israel. Não é? Nós vemos questões lá dentro de Israel, entre árabes e judeus. Enfim, a questão é destruir um pedacinho de terra. Só que esse pedacinho de terra é o quê? É santificado por Deus. Ele disse a Abraão que seria como a areia do mar e que dali sairia o Salvador do mundo, porque ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós vemos por toda a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, povos e povos tentando destruir Israel. Israel foi levado cativo. As 10 tribos, que são a nação do norte, já não existem, elas foram espalhadas pelo mundo. Hoje já não tem como identificar. Ficou a tribo de Judá e Benjamim, foram para a Babilônia. As 10 tribos do norte, a Síria invadiu e tomou conta deles. E os espalhou depois. Não é? Então, isso, a questão de destruir Israel, é uma questão milenar. Né? Agora, em Apocalipse, é focal. O propósito é revoltar-se contra Deus. Nada mais do que o propósito satânico. Né? Foi Satanás que quis ser igual a Deus e tentou destruir Deus e tentou destronar Deus. Não é? Então, nós vemos isso. As diferenças, vão vendo as diferenças. Não é? E Satanás, ele saiu, confundiu as nações, levou-os à cidade santa, ao povo de Deus, que é Israel, não é? Com o propósito de revolta. Revolta. O final é destruição, mas é destruir e saquear Israel, ter aquele pedaço de terra como dono. Alguém ter como dono, Ezequiel 38 e 39. O propósito aqui é simplesmente revoltar-se contra Deus. E é satânico, né? E o último é tempos determinados. Então, há tempos determinados para que essa batalha de Ezequiel 38 e 39 aconteça. Olha, vamos lá para Ezequiel. Ezequiel 39. E o verso 9. E os habitantes das cidades de Israel sairão e acenderão o fogo, e queimarão as armas, e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos, para você ver que o armamento será pesado. Nós vimos atrás aqui que os exércitos serão destruídos e apodrecerão, e as aves de rapina comerão a sua carne. Só que vai sobrar, não é, as armas de guerra, sejam das mais simples às mais sofisticadas. E o povo de Israel, eles vão ter que fazer uma limpeza, né? Vão ter que tirar isso e colocar em algum lugar. E se eles acenderam fogo, elas vão durar por 7 anos.
de tanto material. Não é? E o 12. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Então, veja bem, Deus veio, Deus interviu, Deus ganhou mais uma batalha por Israel. Só que aqui, o restolho dessa guerra está dividido em 2 etapas. A primeira em recolher todo aquele armamento, tudo aquilo que é de guerra, e que se juntando dá 7 anos. Ok? Então, 7 anos é um tempo. Depois, aqueles que morreram, né, como diz o versículo que nós lemos, em que apodrecerão os olhos, apodrecerão a carne, e as aves de rapina os comerão. Aquele restolho, vamos dizer, infelizmente, os cadáveres dos soldados, dos exércitos, a casa de Israel, quer dizer, todo o Israel, né, os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Então, essa limpeza realmente de tirar aqueles que morreram vai durar 7 meses. Então, outro tempo determinado. Então, aqui é através de tempos determinados. 7 anos para os armamentos de guerra. 7 meses para os cadáveres. Em Apocalipse, o juízo de Deus é imediato. Enquanto eles cercavam a terra, Deus mandou descer fogo do céu e os consumiu. Então, por esse quadro aqui, vocês veem a diferença que não é a mesma batalha. Pode ser que ela vai... Pode ser não, ela vai acontecer 2 vezes, envolvendo Gog. Porém, em épocas diferentes. Ok? A próxima aula, se Deus quiser, né, nós vamos estar falando sobre o grande trono branco. Ok? É o juízo de Deus sobre as nações. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz. E espero você na próxima aula. Deus te abençoe mais uma vez. Fique com Deus e tchau, tchau.